A conquista inacabada. Hoje, vamos mergulhar profundamente na história completa de Juízes, entendendo o ciclo interminável de desobediência, rebelião, idolatria, apostasia e livramento. Israel havia recebido uma missão clara da parte de Deus: tomar posse da terra prometida e expulsar completamente os povos pagãos daquela terra. Não era apenas uma questão territorial, mas espiritual. Este é o canal Tesouro das Escrituras Sagradas. Se você é novo aqui e gosta desse conteúdo, se inscreva nesse canal para não perder a próxima reflexão. Fique conosco até o final e você irá se surpreender com essa história e sair edificado e transformado no final. O dia se despedia lentamente sobre a vasta terra de Canaã. Raios dourados e avermelhados cruzavam os céus enquanto o último líder, o velho guerreiro Josué, reunia os representantes das tribos de Israel. Seus olhos, marcados pelos anos e pela guerra, ainda carregavam o brilho de quem conversou com Deus. Mas sua voz, agora mais fraca, tremia não por medo, mas por um fardo. Ele sabia o que vinha pela frente. Diante dos anciãos e guerreiros, ele repetiu com firmeza: "A terra prometida está diante de vocês. Expulsem os cananeus, destruam seus altares, não façam alianças." Havia urgência em suas palavras, um apelo quase desesperado. Josué sabia que o maior inimigo de Israel não era um exército estrangeiro, mas a própria complacência. Ele sabia que os cananeus não só lutavam com espadas, mas seduziam com ídolos, festas e promessas envenenadas. Quando Josué morreu, não foi apenas um homem que partiu. Algo invisível também desapareceu. O senso de urgência, o zelo pela santidade, o medo do Senhor. E com sua morte, começou um capítulo sombrio na história de Israel. Um capítulo onde a obediência parecia opcional. Um capítulo onde o povo de Deus se acostumou com a presença do inimigo. Judá avança, mas deixa sobreviventes. A primeira ação após a morte de Josué parecia promissora. A tribo de Judá, acompanhada por seus irmãos de Simeão, saiu à conquista. O campo de batalha era Bezeque, uma fortaleza dominada por um rei cruel chamado Adoni-Bezeque. Este homem, símbolo do sadismo e da arrogância cananeia, havia cortado os polegares das mãos e dos pés de 70 reis derrotados, obrigando-os a comer migalhas debaixo de sua mesa. Era um monstro coroado. Mas naquele dia, o rei se viu derrotado. Foi capturado e, ironicamente, sofreu a mesma mutilação que infligira a tantos. Ele reconheceu a justiça divina, admitindo que estava pagando pelo mal que causou. Seus olhos, cheios de dor e humilhação, viram o que parecia ser o início de uma purificação total da terra. No entanto, um desvio sutil mudou tudo. Em vez de executar o juízo completo, Judá poupou Adoni-Bezeque. Levaram-no a Jerusalém, onde morreu. A cidade, tomada parcialmente, não foi totalmente limpa dos cananeus. O fogo da obediência queimava, mas não consumia. E, em meio às chamas, os inimigos sobreviveram. Essa decisão foi o início de uma tragédia silenciosa. Judá, a tribo que deveria liderar com justiça e firmeza, demonstrou misericórdia onde Deus ordenara julgamento. Aquilo que deveria ser eliminado foi apenas ferido. O mal foi domado, mas não destruído. Essa atitude levantou uma pergunta inquietante: por que deixaram vivos justamente os que mais odiavam a Deus? Talvez tenham hesitado diante do sofrimento do rei. Talvez pensaram que poderiam controlar o perigo. Mas o que começou como misericórdia virou negligência espiritual. A negligência de Efraim, o custo da conveniência. Enquanto Judá hesitava, outras tribos avançavam. Efraim, uma tribo poderosa e estratégica, voltou sua atenção para Betel. A cidade era uma fortaleza difícil de tomar. Muros altos, portões reforçados
guerreiros dispostos a morrer por seus deuses, mas em vez de guerrear com bravura, Efraim escolheu a astúcia. Um homem, um traidor entre os cananeus, revelou uma entrada secreta, um caminho oculto, uma brecha nas muralhas. Em troca, ele pediu sua vida e a de sua família. Efraim aceitou. Invadiram a cidade, tomaram Betel e, como prometido, pouparam o traidor. Este foi viver em terras estrangeiras, levando consigo os hábitos e os ídolos de Canaã. A cidade foi conquistada, mas não purificada. Esse tipo de vitória, conquistada com atalhos e acordos, tornou-se um padrão perigoso. Logo, Efraim fez pactos com os habitantes de Gezer. A cidade não foi purgada. Os cananeus permaneceram ali, junto com seus deuses. Que parecia uma vitória estratégica, era, na verdade, uma derrota disfarçada. Um pacto feito com a comodidade e a pressa. Eles preferiram alianças a confrontos. Escolheram a paz superficial em vez da purificação profunda. A presença dos cananeus em Gezer se tornou uma sombra constante. Seus rituais, seus sacrifícios, seus cultos profanos estavam ali, crescendo lentamente entre o povo de Deus. Era como permitir um tumor por conveniência, esperando que não crescesse. Zebulon e Naftali, a derrota disfarçada de vitória. Enquanto algumas tribos hesitavam e outras negociavam, Zebulon e Naftali seguiram sua própria rota. Suas conquistas também foram registradas como vitórias. Mas quando olhamos de perto, há uma nuance inquietante. Zebulon lutou, venceu e subjugou os cananeus, mas não os expulsou. Em vez disso, permitiu que ficassem, desde que pagassem tributos. Naftali seguiu a mesma lógica. Venceram no campo de batalha, mas deixaram os vencidos morar entre eles. Na superfície, tudo parecia bem. Havia controle militar, havia prosperidade com os tributos pagos, havia uma falsa paz, mas, espiritualmente, era uma rendição. Eles deixaram os inimigos manterem seus ídolos. Suas práticas religiosas foram toleradas. As crianças israelitas cresciam ouvindo histórias de Baal, vendo rituais estranhos, convivendo com valores opostos aos da aliança com Deus. Era como convidar serpentes para morar no jardim, desde que não morderem, ainda. A trágica ironia era clara. Venciam batalhas externas, mas perdiam a guerra interna. Externamente eram vitoriosos. Espiritualmente, estavam cedendo. Dan, a tribo que retrocedeu. A situação piorou quando olhamos para a tribo de Dan. Esta tribo não apenas falhou em conquistar, como foi empurrada para as montanhas. Os amorreus, inimigos que deveriam ser destruídos, os forçaram a recuar. Esse detalhe pode parecer pequeno, mas é profundamente simbólico. Enquanto algumas tribos estavam negociando com o pecado, outras estavam sendo dominadas por ele. Dan não apenas perdeu território, perdeu identidade. Foi forçada a viver em terrenos altos, rochosos, impróprios para a agricultura, longe das promessas de fartura. Eles não dominaram a terra, foram dominados. A mensagem é clara. Quando a obediência é parcial, o fracasso é inevitável. Quando Deus deixa de ser prioridade, até mesmo nossos inimigos menores nos vencem. O preço do compromisso. À medida que o capítulo termina, o silêncio toma conta da narrativa. Não há mais comandos divinos, não há mais declarações proféticas. Josué havia partido e com ele o zelo desapareceu. As tribos continuaram a conquistar cidades, sim, mas algo havia mudado. A chama que ardia no deserto, a paixão pela santidade, a reverência pelo Deus que abriu o Mar Vermelho. Tudo isso ficou no passado. Eles ganharam terras, mas não conquistaram corações.
Os altares de Baal continuaram de pé. Os postes sagrados, símbolos da fertilidade pagã, ainda estavam em campo aberto. O povo começou a se acostumar com a presença dos ídolos. Começaram a ver os rituais cananeus como curiosidades culturais. Começaram a tolerar práticas que antes causariam indignação. Era o início da apostasia, uma lenta, constante, quase invisível erosão da fé. E os cananeus habitaram entre eles. O livro de Juízes é, mais do que um registro histórico, é um espelho profético, é um alerta brutal, honesto, necessário. Ele nos pergunta: você está obedecendo totalmente ou parcialmente? Quantos inimigos espirituais toleramos hoje por comodidade? Quantos Gezer mantemos em nossa vida porque preferimos atalhos a confrontos? Quantas vezes celebramos vitórias superficiais como se fossem conquistas espirituais? Essa história nos lembra de algo fundamental. A terra prometida exige obediência total. Deus não busca guerreiros habilidosos, mas servos obedientes. Meia obediência é desobediência. Compromissos com o pecado são concessões ao colapso espiritual. Aquela frase inquietante ecoa como uma sentença. E os cananeus continuaram a habitar naquela terra. Deixaram Baal de pé, enquanto dizíamos adorar o Senhor. Judá, que iniciou forte, mas terminou tolerando as adorações profanas. Efraim usou atalhos e comprometeu sua santidade. Zebulon e Naftali celebraram o controle e ignoraram a contaminação. Dan, empurrado para longe das promessas por falta de coragem espiritual. E os amorreus impeliram os filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixaram descer ao vale. E o ciclo de desobediência estava apenas começando. O povo é afligido pelos inimigos, levantam um clamor a Deus, e vem o livramento. Deus levanta um escolhido para orientar o povo, mas o povo desobedece, são levados pelas práticas pagãs, e o ciclo interminável de rebelião, idolatria, apostasia e livramento recomeça. O dia amanheceu tenso em Canaã, como se o próprio céu hesitasse em lançar sua luz sobre a terra de Israel. As colinas de Canaã ainda estavam cobertas pela névoa matinal quando uma figura misteriosa desceu de Gilgal. Ele não era um guerreiro, mas suas palavras perfuravam como lanças. Ele caminhou até Boquim e ali, diante de todo o povo, fez uma acusação que gelou o sangue de cada israelita. Eu vos tirei do Egito. Eu vos dei esta terra. Eu vos alertei. Não façam aliança com os habitantes. Não destruíram seus altares. Por isso, não expulsarei mais os inimigos. Eles serão como espinhos em seus lados. O povo chorou, gritou, fez sacrifícios, mas era tarde. O céu havia falado e agora se calava. A primeira geração se vai, e com ela o temor do Senhor. Josué morreu. Os anciãos que viram os milagres do deserto também partiram. E a nova geração, criada em conforto, cresceu sem raízes. Eles ouviram falar do Mar Vermelho, mas seus pés nunca pisaram areia quente ao lado de uma nuvem de glória. Eles sabiam dos muros de Jericó, mas nunca marcharam em volta de uma promessa. E o que se ouve apenas com os ouvidos, sem vivência, se transforma em mito. O povo abandonou a Deus. Começaram a adorar os deuses dos povos ao redor. Não abruptamente, mas pouco a pouco. Primeiro, permitiram festas pagãs. Depois, casaram-se com mulheres estrangeiras.
Em seguida, começaram a erguer postes sagrados e altares a Baal. A fidelidade foi se diluindo como um vinho fraco, e Deus, vendo isso, entregou-os nas mãos de seus inimigos. O ciclo se inicia. Juízes, lágrimas e a misericórdia improvável. Então começou o ciclo sombrio que definiria toda a era dos juízes. O povo pecava, Deus os entregava, eles gemiam, Deus levantava um juiz. Paz por um tempo. Depois o pecado retornava e tudo recomeçava. Otniel, o leão adormecido, desperta. O primeiro libertador foi Otniel, silencioso. Um homem de honra, sobrinho de Calebe. Não era um herói barulhento, era discreto, mas ardia por dentro. Quando o povo gemeu sob a opressão de um rei estrangeiro, Otniel foi consumido por um fogo que não vinha da terra. Levantou-se, reuniu homens, marchou. Guerra foi rápida, violenta e surpreendente. Otniel esmagou o opressor com precisão. Quando tudo terminou, o povo teve paz. Mas Otniel morreu, e com ele, mais uma vez, o temor se esvaiu. Eude, a adaga da astúcia. Depois veio Eude, canhoto, o que já o tornava diferente. Mas era mais do que isso. Ele era astuto, quase enigmático. Quando os moabitas subjugaram Israel, Eude se apresentou para entregar tributos ao rei Eglon. Ele escondeu uma adaga de 2 gumes na coxa direita, onde ninguém esperaria. Quando ficou a sós com o rei, fingiu um segredo. O quarto se fechou. Eude se inclinou e, com um movimento rápido, cravou a lâmina no ventre de Eglon. Tão profundo foi o golpe que a gordura do rei engoliu a arma. Ele escapou pelos fundos, enquanto os guardas esperavam do lado de fora, achando que o rei estava ocupado. Quando perceberam, já era tarde. O povo se levantou. Eude liderou uma revolta. Milhares de moabitas caíram. E a paz reinou por 80 anos. Sangar, o improviso mortal. Pouco se fala de Sangar, mas seu nome ecoa entre os improváveis. Ele não tinha exército, não tinha título. Apenas uma ferramenta agrícola. Uma aguilhada de bois, e com isso matou 600 filisteus, um camponês ungido pela ira de Deus, um improvável entre os heróis. Deus levanta Débora, que era a voz de Deus entre espadas. Então veio Débora, profetisa, juíza, mãe em Israel. Ela não empunhava espadas, empunhava verdades, julgava debaixo de uma tamareira, onde o povo vinha buscar direção. Em tempos de covardia, ela era coragem. Em tempos de silêncio divino, sua voz soava como trovão. Ela chamou Baraque, comandante militar. Disse a ele: Deus já entregou Sísera nas suas mãos. Mas Baraque hesitou. Pediu que Débora fosse com ele. Ela aceitou, mas profetizou que a glória da vitória seria de uma mulher. A batalha, quando o céu intervém. O exército de Sísera vinha com 900 carros de ferro. Era uma força imbatível aos olhos humanos. Mas Débora sabia algo que ninguém via. Ela se levantou, declarou: Levanta-te, porque este é o dia do Senhor. As nuvens se agitaram. O céu se abriu, chuva pesada caiu sobre o campo de batalha, os carros de ferro atolaram, os soldados cananeus se confundiram, Israel avançou como um trovão. Sísera abandonou o carro, fugiu a pé, desesperado, exausto. Procurou abrigo e encontrou a tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu. Ela o recebeu com cordialidade, ofereceu leite, cobriu-o com uma manta. Ele adormeceu. Então, em silêncio, ela pegou uma estaca. Aproximou-se devagar e com um só golpe cravou a estaca na cabeça de Sísera, prendendo-o ao chão. Uma mulher, uma dona de casa, finalizou o opressor que aterrorizava Israel há 20 anos.
O cântico da vitória, o grito das mulheres. Débora e Baraque cantaram. Mas não era apenas um cântico, era uma convocação, um poema de guerra, uma denúncia contra as tribos que não foram à batalha, um louvor às que se entregaram por inteiro, um retrato da coragem feminina e da fraqueza masculina, um grito que ecoa até hoje. Desperta, Débora, desperta, levanta-te, canta. Enquanto as mães de Israel celebravam a libertação, a mãe de Sísera olhava pela janela, esperando um filho que nunca voltaria. A voz que ainda clama. Esses acontecimentos são gritos espirituais, ecos de um Deus que ainda levanta improváveis. Um agricultor, uma mulher, um canhoto, um ancião discreto. Deus nunca esteve preso ao óbvio, mas há um fio trágico que se repete. O povo esquece, se acomoda, se mistura. E Deus, em sua misericórdia, levanta um libertador. Mas cada ciclo custa mais, cada queda é mais profunda, cada retorno mais demorado. Hoje somos esse povo. Esquecemos com facilidade, amamos a conveniência, toleramos o que Deus mandou destruir. Mas ainda há Déboras, ainda há Jaéis, ainda há Eudes e Sangares, escondidos, sendo preparados no silêncio. Que sejamos parte da geração que quebra o ciclo, que ouçamos a voz de Boquim antes que o céu se cale, porque o céu, quando se cala, é para ver quem ainda lembra de ouvir. O vento uivava nas montanhas de Efraim, quando Gideão, o mais fraco dos homens da casa de seu pai e o mais pobre de Manassés, se escondia em um lagar para malhar trigo. Os midianitas haviam transformado Israel em um deserto. Como gafanhotos, devoravam tudo, colheitas, rebanhos e esperanças. Foi então que o anjo do Senhor apareceu, sentado em um carvalho. Homem valente, o Senhor é contigo. Gideão olhou ao redor como se procurasse outro. Se Deus está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Gideão, cheio de dúvidas, pediu sinais. O anjo consumiu sua oferta com fogo. Naquela noite Deus ordenou: derruba o altar de Baal. Gideão obedeceu, mas com medo. Fez tudo à noite. Ao amanhecer, a cidade descobriu e exigiram sua morte. Seu próprio pai, Joás, zombou. Se Baal é Deus, que lute por si mesmo. Gideão reuniu 32.000 homens para lutar. Então Deus falou: o povo que está contigo é grande demais. Diz ao povo: quem estiver com medo, volte para casa. No acampamento, o silêncio pairou por um momento. Os homens começaram a partir para suas casas. Quando a poeira baixou, Gideão olhou ao redor e restavam apenas 10.000 homens. Deus disse: ainda há povo demais, leva-os até as águas, eu os provarei ali. Eles marcharam até o riacho. O Senhor observou e disse a Gideão: aqueles que beberam levando água às bocas com as mãos, estes usarás para a batalha. Os que se abaixaram para beber água, manda-os para casa. Gideão contou 300 homens. De 32.000, restaram apenas 300. Era um exército insignificante diante da multidão dos midianitas. Mas Deus não precisava de números. Naquela noite, Gideão desceu em silêncio. O acampamento inimigo estava em movimento. Tochas iluminavam-as, tendas, e os soldados murmuravam entre si. Ele se aproximou de uma tenda e ouviu a conversar de um homem. Com uma voz cheia de preocupação, disse: tive um sonho, vi um pão de cevada rolando sobre o acampamento dos midianitas. Ele bateu em uma tenda e a tenda caiu. Com um tom de medo, o outro respondeu: isso não é nada além da espada de Gideão, filho de Joás. Deus entregou Midian e todo este acampamento em suas mãos. Os olhos de Gideão se arregalaram. Os próprios inimigos temiam a sua chegada.
Ele voltou correndo para o acampamento de Israel, caiu de joelhos e adorou ao Senhor. Então Gideão e os 300 homens cercaram o acampamento dos midianitas, o exército inimigo. Eles dormiam cheios, de confiança. De repente, o som de uma trombeta cortou a noite. Então outra e outra. 300 trombetas soaram ao mesmo tempo. O barulho encheu o vale como o rugido de uma tempestade. Os cântaros de barro foram quebrados, revelando as tochas brilhando como fogos de guerra. 300 homens gritando simultaneamente um som ensurdecedor, pelo Senhor e por Gideão. Os midianitas entraram em desespero. No escuro, pegavam suas espadas e atacavam uns aos outros o próprio exército e se destruíram em confusão. Mas a caçada continuou. Gideão e os 300 continuaram a perseguição incansáveis, até capturarem os príncipes de Midian-Horebe e Zebe. Os inimigos que aterrorizavam Israel estavam destruídos. Naquela noite, Deus mostrou que a vitória não vem da força do homem, mas do seu poder. Com apenas 300 homens, Israel venceu um exército incontável. Israel quis coroar Gideão. Ele recusou. O Senhor governará sobre vocês, mas fez um éfode de ouro que se tornou armadilha. O povo o adorou. Gideão morreu, e Israel caiu novamente na idolatria. Abimeleque, filho de Gideão com uma concubina, matou seus 70 irmãos para se tornar rei. Apenas Jotão escapou. De cima do monte Gerizim, Jotão gritou uma profecia: se agiram com verdade, que Abimeleque seja sua alegria, mas se não, que fogo saia de Abimeleque e devore os homens de Siquém. O suspense sombrio. Abimeleque destruiu Siquém, mas uma mulher jogou uma pedra de moinho sobre sua cabeça. Ele ordenou que seu escudeiro o matasse, para não dizerem que morreu pelas mãos de uma mulher. Juízes passageiros, ciclos intermináveis Tola, Jair, Jefté, homens que julgaram Israel, mas nenhum quebrou o ciclo. Jefté, o filho rejeitado de uma prostituta, fez um voto insensato, sacrificaria a primeira coisa que saísse de sua casa. Foi sua filha única, o silêncio mais doloroso da Bíblia, e ela nunca conheceu o homem. O último juiz começa no ventre. Enquanto Israel gemia sobre os filisteus, um anjo apareceu à esposa estéril de Manoá. Você terá um filho, ele será nazireu desde o ventre. Ele começará a livrar Israel. Seu nome seria Sansão. Mas como um homem consagrado desde o nascimento, poderia quebrar as correntes de Israel. O último juiz, Sansão. O sol escaldante de Zorá queimava as colinas quando Manoá e sua esposa, estéreis e desesperançados, receberam a visita mais inesperada. Um anjo do Senhor surgiu como labareda viva e declarou: você conceberá e dará à luz um filho. Ele será nazireu desde o ventre. Nunca passará navalha em sua cabeça. Ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. E assim, Sansão nasceu. Não como um herói comum, mas como um homem consagrado para a guerra antes mesmo de respirar. Sansão cresceu diferente, mas a promessa que carregava nos ombros era mais pesada que sua força. Desde jovem, Sansão foi impulsivo. Apaixonava-se por mulheres filisteias, andava por caminhos perigosos, tocava o que era proibido, dizia o que não devia. Tinha força, mas não tinha domínio próprio. Era forte contra os inimigos, mas fraco diante de si mesmo. Sansão era a representação da força sem domínio. Casou-se com uma mulher de Tímina, fez apostas, ficou irado, queimou plantações, matou 1000 homens com uma queixada, rompeu cordas, carregou portões, viveu como uma tempestade. Mas nenhuma dessas vitórias trouxe paz duradoura para Israel. Eram explosões de ira, não planos estratégicos. Era força sem propósito.
Seus músculos não eram apenas físicos, eram símbolos do espírito que o possuía. Quando um leão rugiu contra ele no caminho para Timna, as mãos de Sansão se transformaram em armas. Rasgou o animal como se fosse um cabrito, sem espada, sem medo, mas algo mais perigoso do que um leão o esperava. Seus próprios desejos. Dalila, ela era filisteia. Seus olhos perfuravam a alma de Sansão como nenhuma espada poderia. Conte-me, amor, onde está sua grande força? Ele brincou com o pecado. 7 cordas novas me prenderiam e Dalila o prendeu, vendo que era mentira, demonstrou sua decepção. Mas Dalila insistiu perguntando a Sansão qual era sua fraqueza. E Sansão a enganou dizendo, se me amarrarem com cordas, nunca usadas. Dalila perguntou novamente com palavras suaves. E outra vez, Sansão a enganou, dizendo, se trançares 7 tranças do meu cabelo. Até que, cansado de ser importunado, ele cedeu. Se cortarem meu cabelo, serei fraco como qualquer homem. Ela o embalou em seu colo. Enquanto ele dormia, um barbeiro filisteu raspou suas 7 tranças. Ele não sabia que o Senhor já se havia afastado dele. Os filisteus furaram seus olhos. O homem que via além da força física agora via apenas escuridão. Eles o arrastaram para Gaza, o mesmo lugar onde ele havia carregado os portões da cidade anos antes. Agora, ele moía grãos como um animal, ridicularizado no templo de Dagom. Mas os filisteus cometeram um erro fatal. Subestimaram um nazireu arrependido. Sansão, cego e acorrentado, ouviu os gritos dos filisteus zombando de Deus. Seus dedos tocaram as colunas do templo. Senhor, lembra-te de mim. Dá-me força só mais esta vez. E então o estrondo abalou a terra. O teto desabou. Os filisteus morreram aos milhares. Sansão matou mais inimigos em sua morte do que em toda a sua vida. Consagrado, mas carnal, nazireu, desde o ventre, mas escravo de suas paixões. Forte, mas frágil, derrotou leões, mas caiu por palavras suaves. Cego, mas com visão, perdeu os olhos, mas finalmente enxergou Deus. A história de Sansão nos leva a pensar sobre a nossa caminhada espiritual e nossa relação com Deus. Quantos Sansões modernos têm força para vencer batalhas, mas fraqueza para resistir a tentações. Sansão era forte fisicamente, mas fraco emocionalmente, e essa fraqueza o levou à destruição. Quantos cabelos simbólicos temos cortado, perdendo nossa unção? Quando foi a última vez que, mesmo na derrota, clamamos como Sansão? Lembra-te de mim, Senhor. Os cabelos da sua cabeça começaram a crescer de novo. Nem mesmo o maior fracasso pode apagar o propósito de Deus para a sua vida. Porque a verdadeira força nunca vem dos músculos, vem da rendição a Deus. A partir da morte de Sansão, Israel não teria mais líderes designados pelo céu. O povo, sem direção, afundou em caos. Os tempos se tornam sombrios. Não há mais juízes, não há mais clamor, não há mais livramento, apenas desordem. Enquanto havia juízes, mesmo com a desobediência do povo, eles tinham um escolhido por Deus para recorrer. Mas agora, eles estavam sozinhos, sem líder. Um vazio espiritual, onde cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. E o que parecia certo era monstruoso. Havia um homem chamado Mica. Roubou a própria mãe e depois devolveu. Ela, ao invés de repreendê-lo, celebrou. Usou o dinheiro para fazer ídolos. Mica construiu um santuário particular. Fez um de seus filhos sacerdote. Depois encontrou um levita viajante e o contratou. Agora sim, Deus vai me abençoar. Tenho um levita como sacerdote. Religião misturada, fé corrompida, aparência de devoção,
mas sem obediência. Era o retrato de uma nação que havia esquecido seu Deus. E Mica, em sua ignorância, representava muitos. Adoradores de um Deus que não conheciam mais. A tribo de Dan, a conquista pelo caminho errado. Os danitas ainda não haviam tomado sua herança. Enviaram espias. Encontraram Laís, uma cidade pacífica e vulnerável. No caminho, passaram pela casa de Mica. Reconheceram o levita. Tomaram os ídolos, levaram o sacerdote, saquearam e conquistaram Laís. Queimaram tudo. Reconstruíram a cidade com outro nome. Estabeleceram o culto com os ídolos de Mica. Roubaram a religião de outro homem e a consagraram como sua. A tribo de Dan, uma das 12, instituiu idolatria como sua fé oficial. Era como uma doença espiritual se alastrando. A noite gritou por justiça em uma das passagens mais cruéis e sangrentas das Escrituras Sagradas. Mas o fundo do poço ainda não havia sido alcançado. Um levita, viajando com sua concubina, procurou abrigo. Em Gibeá, cidade da tribo de Benjamim, um velho o acolheu. À noite, homens perversos cercaram a casa. Queriam abusar do levita. Ele, em covardia, entregou sua concubina. Ela foi violentada até a morte. Pela manhã, ele a encontrou caída, à porta, morta. Colocou seu corpo num jumento, levou-a para casa, cortou-a em 12 partes, enviou os pedaços às tribos de Israel. Foi um chamado ao horror, um apelo à indignação nacional, e Israel respondeu. As tribos se reuniram como um só homem, exigiram justiça. Benjamim recusou entregar os culpados. A guerra civil começou. Irmãos contra irmãos. Israel marchou contra Benjamim. Foi um massacre. As primeiras batalhas, Benjamim venceu, mas no fim foi quase exterminado. Restaram apenas 600 homens. Então o povo caiu em si, chorou. Uma tribo está desaparecendo de Israel. Fizeram um pacto para não dar esposas a Benjamim. Mas depois tentaram reparar o erro. Mataram outra cidade inteira por não ter participado da guerra e deram suas virgens aos benjamitas. Ainda assim, não era suficiente. Planejaram um sequestro em massa. Durante uma festa em Siló, os benjamitas emboscariam as moças dançantes e as levariam como esposas. Assim, salvaram uma tribo, mas com mais violência. Israel sentia o peso do silêncio de Deus. O livro de Juízes termina sem final feliz, sem reconciliação, sem paz verdadeira, apenas a frase final, como um lamento. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. O silêncio de Deus ecoa. O céu não fala. Os juízes cessaram. Israel, sem direção, afundou em idolatria, corrupção e sangue. Mas mesmo assim, algo pulsa nas entrelinhas. Deus permitiu que tudo isso fosse registrado, para que ninguém diga que ele ignora a dor, para que toda geração se lembre do que acontece quando o homem vive sem Deus, para que o caos não seja romantizado, para que o horror sirva de alerta. O livro termina em tragédia, mas aponta para a necessidade de um rei verdadeiro. Não qualquer líder humano, mas um rei que governe corações, não apenas territórios. E assim, o vazio de Juízes prepara o terreno para a esperança que ainda virá, pois onde o pecado abundou, a graça ainda encontrará espaço para florescer. As Escrituras Sagradas relatam o lado bom e o lado sombrio, até mesmo dos escolhidos por Deus. Enquanto isso, Céu pergunta, vamos repetir o ciclo ou vamos romper com ele? Parabéns por ter assistido a história até o fim. Espero que essa história tenha contribuído para a sua caminhada espiritual. Este é o canal Tesouro das Escrituras Sagradas. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva nesse canal para não perder o próximo vídeo e ative o sininho para ser avisado quando tiver novidades aqui.
Aproveita e compartilha essa história com pelo menos um amigo que possa estar precisando. Deus abençoe a sua jornada.